Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Viva Leve, esse podcast onde a gente aborda vários temas do universo feminino e não feminino, de uma forma leve, a fim da gente viver uma vida leve, né? Eu sei que eu já falei leve aqui 3 vezes, 4, 5, sei lá. Mas é isso, é o que temos pra hoje. Hoje eu tô aqui com o chefe. Ui! Oh. Oi, chefe! Eu vou já explicar por quê. Estamos aqui com o Pex. E hoje a gente vai conversar bastante sobre empreendedorismo, sobre missão, né? Sobre coragem. A gente também vai falar sobre coragem. E é verdade que eu tô tendo a honra de você é o primeiro podcast onde você tá sendo entrevistado. Primeiro podcast. Cara, eu sou, né? Tô aqui que nem a Paquita da Xuxa. Tenho moral. Hein, Rafa? É o primeiro? É o primeiro, né? Show. Pex, te apresenta, pra quem não te conhece. Oi, galera. Meu nome é Pex Diniz. Nós estamos aqui em São Paulo e a gente vai falar um pouquinho sobre a vida do empreendedorismo, né? E como é que viemos parar aqui em São Paulo. Eu que sou paraibano, porém, morei minha vida quase toda em São Luís. E agora estamos aqui junto com essa grande mulher para a gente falar um pouquinho sobre essa trajetória. E como é que eu e o Pex a gente se conheceu, né? Foi por intermédio de... na verdade, a gente se conheceu porque eu vi no podcast aqui. Foi. Né? E por que ele é o chefe, né? Porque ele é o cabeça aqui, ele é o idealizador desse projeto. E o convite também foi dele, né? Para que eu desenvolvesse esse projeto também. Ele disse, é tua cara. Eu disse, né? Vambora. Né? Eu confesso que eu já queria há algum tempo trazer esses assuntos. Eu vou te dizer, hoje eu acho que eu nunca aprendi tanto na minha vida com tanta gente diferente. Que bacana, né? E que bacana. isso é muito satisfatório, Sim, sabe? Você sim. se perceber fazendo algo Isso. que é prazeroso. Quando a gente fala de prazer, né? Fazer algo que é prazeroso, esse foi um dos motivos, apesar de ter um central, mas esse foi um motivo da gente vir com essa hub de podcasts aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, porque quando pensa assim em prazer, o que é que eu consumia em casa? Eu que passei a pandemia quase toda nos Estados Unidos, trancado, quando cheguei aqui em São Paulo, também em lockdown. A coisa que eu mais consumia era justamente podcast, né? Que era aquele formato da gente sentar aqui numa mesa e conversar sobre os mais diversos assuntos, o que vai rolando na cabeça. É óbvio que existe assim, um tema central, sim, mas a ideia a gente desenvolve. Então é um formato que eu gosto demais, porque é isso, a gente aprende. E você entrevistou várias pessoas e cada um assim, pessoas fodas. Só não aprende se não quiser. Né? Então, eu acho que a beleza do viver, do processo de evolução humana, né? Que quando as pessoas entram nos meus cursos ou vão até mim, eu sempre falo assim, você tem que permitir que o mosquitinho do autoconhecimento e da inteligência emocional te pique. Porque quando a gente passa a buscar desenvolvimento, inteligência emocional, a gente passa a quê? A dizer, eu quero dar o meu melhor naquilo que eu faço. E quando a gente entende isso, automaticamente a gente percebe que se conectar com pessoas, se tornar empática com elas e sair daquela bolha do eu acho isso, acredito que é assim, tem que ser assim, assim, assado. Quando a gente sai dessa bolha e se permite aprender com os mais tipos de diversas mentes, de profissões diferentes e tudo mais, a gente se torna um ser humano melhor. Sim. Porque eu acho que a gente não veio para essa vida para se enquadrar num modelo específico, sim, de ser e obedecer essa cartilhazinha e morrer. Sim. Acho que a gente veio para encontrar um lugar que a gente ainda não sabe qual é. Sim. E viver em harmonia. E quando eu digo viver em harmonia, eu digo aprender com os outros, respeitar os outros, né? E essa experiência do podcast tá me gerando muito isso, sabe? Bacana. Ainda mais essa evolução mental e principalmente espiritual. Hoje são quase 38 podcasts que roda aqui, 38. E junto com o meu já tá contando com o meu? Já tô contando com o teu. 38... Mas se for a gente olhar num formato assim, vamos lá, 38 vai dar, eu vou falar que são mais ou menos 160, arredondando, 160 convidados mês. Então, 160 assuntos diferentes, onde a gente aprende coisas diferentes. Como não evoluir, né? 160 pessoas todo mês passando aqui e a gente aprendendo. Roda manhã, tarde, noite, de domingo a domingo. Então é muito aprendizado. Foi um acerto maravilhoso que eu fiz, apesar de
quando a gente fala 160 pessoas, não é que a gente concorde, consuma todos os assuntos, mas eu acredito que é uma etapa que você prega muito, é uma coisa que você prega muito da vida leve. Vida leve é você respeitar antes de qualquer coisa. Então é uma coisa que a gente aprendeu muito. E eu quero falar só um pouquinho por que eu te convidei para cá, porque há uns 3 dias atrás, tu estava fazendo uma live aqui no andar de baixo, né, com o pessoal da VIX. E eu passei por lá e vi tua live. Eu te digo, o primeiro dia foi muito impactante. Tu tava com o tablet na mão, falando para as câmeras, trocando as câmeras, assim, eu fiquei muito impactado, com muita sinceridade. E no segundo dia da tua live, que eu passei também, tu tinha pregado, eu fiz até uns stories desse, umas folhas nas estruturas assim, e eu passei justamente numa hora que tu, parece que terminou o conteúdo daquela folha, tu despregava a folha e jogava no chão. De uma forma bem sutil. Aí eu fui lá, né? Aí tinha assim, várias folhas assim no chão, e eu vi assim, te juro, eu falei assim, nossa, eu tô diante de uma estrela. Foi esse o impacto, juro. O mundo precisa, assim, a gente precisa trabalhar a imagem a nível São Paulo, por consequência Brasil, e vai pro mundo de você, porque a forma que você fala, fora a tua desenvoltura nas câmeras, mas assim, a tua verdade que tu passa é uma coisa que me prendeu, nos bastidores assim, me prendeu tanto, e eu falei assim, ela tem que ter um podcast para falar do assunto dela. Aí eu passei a noite pensando como é que casaria o fato de você não morar em São Paulo, mas já ter esse processo de ficar vindo periodicamente de São Paulo, então ficar lá e cá. E porque como aqui passa, como eu te falei, né, 160 convidados, gente dos maiores, né, com muitos seguidores, com assuntos polêmicos, com assuntos que tem no teu nicho, eu falei assim, então eu preciso inclusive fazer uma agenda pegando essas pessoas para quando o Jamile chegar, passar todas essas pessoas na bancada dela. Fazer essa conexão, né? Essa conexão, porque tu fez 4 entrevistas. O teu desempenho nas 4 entrevistas foi extraordinário. Eu te digo, a sua energia como amiga é maravilhosa, mas como profissional eu virei seu fã. Ai, gente, essa semana, o chefe tá me elogiando. Essa semana foi extraordinário. Você é multitalentosa. Obrigada. Gosto demais. Agora sim, muito obrigada pelos elogios, né? A gente tem que aprender a aceitar. De onde veio a ideia, né, de fazer um podcast? Tá. Porque o PEX nasceu lá na Paraíba. Eu sou paraibano, sou maranhense, né? De repente foi pra fora. Como é que foi Estados isso? Unidos. Assim, há muitos anos atrás, quando eu optei o que eu queria fazer da minha vida, eu sempre gostei muito de números e eu acho que na verdade eu sempre gostei muito de tudo, mas números é uma coisa que eu sempre gostei pelo fato da lógica, eu sou uma pessoa da lógica. Então, eu entrei no mercado financeiro, na época que o mercado financeiro era outra coisa, hoje é muito popular, e que bom que é popular, mas o mercado financeiro era outra coisa. Quando eu comecei há 13 anos atrás, a gente começou numa pegada, e essa pegada ela foi crescendo, a gente foi crescendo, enquanto até referência lá no Maranhão, e daí comecemos no mercado financeiro nacional. Depois a gente foi para o mercado financeiro internacional. Só que quando eu cheguei no mercado financeiro internacional, olha, repara, eu estou respondendo a pergunta de como chegou no podcast. Eu estou indo lá de trás, 3 anos atrás. Aí a gente começou a trabalhar no mercado financeiro internacional e a distribuição que vinha lá dos Estados Unidos para cá, de uma empresa lá de Salt Lake City, era uma distribuição muito boa, porém
Para país de terceiro mundo, como é o Brasil, né, e alguns outros, era uma distribuição que faltava, tinha um gap, né, tinha um espaço que faltava, então aquilo me deixava mal, porque as pessoas consumiam, compravam o produto. Agora, para quem está em casa, inclusive para mim também, que distribuição é essa? Distribuição do mercado financeiro a nível de educacional, ensinando as pessoas como operar no mercado financeiro. Sim. Tá? Em nível educacional. E daí, mas assim, a linguagem, existia um gap. E daí eu resolvi montar uma plataforma que seria uma plataforma para preencher esse gap. E eu decidi montar isso, Jamile, porque várias pessoas compravam e eu dizia assim, não, tá faltando alguma coisa, eu me sentia mal por faltar, então eu juntei vários profissionais, paguei, construí uma plataforma do meu bolso e eu entregava gratuitamente para aquelas pessoas que comprasse a plataforma internacional. Aí eu dizia, tá, então eu dou isso aqui de brinde, que era meio que um complemento. Acabou que a empresa dos Estados Unidos soube dessa plataforma e me chamou para uma reunião lá. E eu fui para essa reunião e apresentei qual era a minha plataforma, né? Expliquei tudo direitinho. E no mesmo dia falar, a gente quer essa plataforma. Então, vamos aqui fazer uma parceria. Então, a gente fez uma parceria, com pouco tempo estava sendo distribuída aí para vários países do mundo. E foi citado, inclusive, na Bloomberg, que é a maior revista sobre esse assunto mundial. E a gente foi muito impactante a nossa plataforma ser citada lá na Bloomberg. E quando eu vi, estava já assim, aí morando lá e distribuindo para cá também. Sendo que nessa história de distribuir para outros países, havia a necessidade da gente ter um sistema de marketing, né, que conseguisse levar, assim, trabalhar fora até do próprio Brasil. E daí a gente começou também a desenvolver uma empresa de marketing, onde eu reuni alguns profissionais e era marketing e agora mercado financeiro. Dessa distribuição, a gente começou eu comecei a conhecer várias pessoas que tinham não só uma performance maravilhosa no mercado, mas tinha uma didática diferente, tinha uma energia diferente, uma comunicação diferente. Então, eu me deparei com essas pessoas, assim, eu falei, pois é, então essas pessoas, a gente tem que fazer, assim, o produto dessa pessoa chegar para as pessoas. Então, a gente começou a fazer os lançamentos, né? Já estava tendo essa história toda de lançamentos, então a gente começou a fazer o produto dessas pessoas para lançar. E aí daí outro ponto. Essas pessoas eram geniais, maravilhosas. Tinham produtos maravilhosos, uma linguagem maravilhosa. Então o que é que faltava para essas pessoas? A audiência. Só ser conhecido. Então, faltando ser conhecido, daí nós montamos a Hub de Podcasts aqui na Paulista para que essas pessoas, através das estratégias, o público conhecesse ela, por consequência, o produto dela. Então, era a estratégia de marketing perfeito, né? Elas tinham um produto, a gente fazia o marketing delas e agora puxava uma audiência. Então, montou a plataforma. Uma audiência que traz autoridade, né? Que traz autoridade. A partir do momento que eu tô aqui, que eu te entrevisto, eu tenho que ter um raciocínio muito bom, eu tenho que ter uma pesquisa antes disso tudo. Isso. A gente acaba... a pessoa que conduz o podcast, né? O dono do podcast, ele acaba tendo que ter como é que eu posso dizer? Um arcabouço maior de informação para poder, com cada convidado, abordar temas diferentes. A não ser que você queira ficar ali na casinha, né? Eu falo de maternidade, vou abordar só quem fala de maternidade. Sim. Ou eu falo só sobre financeiro, vou abordar só quem fala sobre financeiro. Mas até assim, a comunicação, até a comunicação, eu estava, alguns minutinhos antes da gente entrar aqui nos estúdios, e ao ar, eu estava ali assistindo o seu podcast anterior, e eu li uma notícia que Gabriela Priori, né, âncora da CNN, que falava muito do político, agora ela foi contratada, do mundo político, ela foi contratada para substituir Sabrina Sato no programa da GNT. Então, olha o poder de comunicação, no final das contas, que não importa o assunto, o importa é o seu poder de comunicação, carisma com relação às câmeras. E agora eu trago de novo você como exemplo, que você é tudo isso. Gabriela, que falava sobre política lá na CNN. Hoje ela pertence ao grupo Globo,
simplesmente pelo poder de comunicação dela. E ela é extraordinária, né? Extraordinária. Recentemente eu vi que ela fez um projeto com o Leandro Carnal, inclusive, voltada para o universo de autoconhecimento e inteligência emocional. Eu fiquei apaixonada. Ela é uma mulher admirável, inclusive. Aí, então, como eu estava te dizendo... Alô? Vou te entrevistar, mulher. Um dia você vai vir aqui, viu? Mas, com certeza. Com certeza vai. Eu lhe digo isso porque você vai trazer todo mundo. O seu tamanho, que começa hoje, eu vou lhe dizer, eu vou profetizar. Você vai ver o tamanho que você vai ser. Porque é extraordinário. Você é extraordinária. E eu digo isso que, de novo, são 38 podcasts aqui e crescendo, né? Crescendo, nós crescemos semanalmente. Porque 38, como eu estava te dizendo, que nós trabalhando com isso, então tá trazendo uma expertise, um arcabouço também para nós, enquanto gravar conteúdo, enquanto tá no feeling do que o público tá atrás, as estratégias de alavancar a audiência das pessoas, porque assim, uma vez que você tem um projeto, podcast pelo podcast, e daí agora você tem que estudar tudo que tem em torno do podcast, que é a audiência, assuntos interessantes. Sim. E tem uma coisa que é muito bacana. Tinha pessoas, tal como você falou agora de Gabriele, que a gente é fã, porque a gente consome e tudo mais. Eu também tinha essas pessoas aqui, né? Aquelas pessoas que eu admirava muito. E uma delas que eu admirei, não vou citar nomes aqui para não enciumar as outras pessoas. Mas assim, eu tenho uma pessoa que eu sempre acompanhei, sou muito fã assim pela pessoa. E essa pessoa hoje apresenta um podcast aqui. Essa pessoa apresenta o podcast hoje na nossa hub. Então, mas eu te digo uma coisa. E as pessoas que estão vindo aqui, que eu repito, né? Pessoas grandes aí que bombam, me diz que em 2023, eventualmente, todos os grandes nomes vão passar aqui na nossa hub. Ou entrevistando ou sendo entrevistados. Isso aí me traz muita felicidade. É uma mentalidade, né? Também, mas assim, na verdade é uma realidade. Uma porque prospecção alguns nomes que já estão confirmados aqui, alguns nomes que já estão confirmados para vir da entrevista, são nomes grandiosos já confirmados para vir aqui dar a entrevista. Então, isso mostra claramente, né, fora uma vontade, mas mostra matematicamente que todo mundo vai passar por aqui. E aí eu quero fazer um adendo, Jamile, uma coisa assim bem, bem bacana mesmo, é que, repare, a gente está aqui em São Paulo, não tem nem 2 anos ainda, vai fazer 2 anos em março, que estamos em São Paulo efetivamente, agora. E quando chegamos aqui, eu não conhecia ninguém de São Paulo, zero pessoa. Nossa, sério? Zero pessoa de São Paulo. Chocada. A única pessoa que estava aqui em São Paulo, né, de São Luís, Maranhão, que eu cheguei no dia seguinte, a gente foi comer uma pizza, foi Bruno Boli Shark, né, nosso amigo. Sim. Mas assim, de São Paulo... vai ter que vir aqui também. Com certeza virá. E ele é a única pessoa que, enfim, que estava dentro de São Paulo, sem ser de São Paulo, que eu conhecia. E com essa estratégia, nós criamos uma central de network. Porque você teve agora aqui com a gente essa semana. A quantidade de pessoas que você conhece aqui é surreal. É muita gente bacana e tudo mais. Então a gente construiu uma central também de network. Nos nossos corredores aqui, passa muita gente interessante, gente que a gente apresenta e que cria conexões e faz business. E a coisa é levada fora daqui, amizades. Então é muito massa isso, ver a coisa acontecendo. Em tão pouco tempo, tem nem 2 anos isso. É surpreendente, né? Com certeza. Agora, me fala uma coisa. Eu acho que um dos maiores desafios do digital, né? Você que trabalha principalmente por detrás das câmeras, né? Uhum. É o lance do novo. É tudo muito rápido. É tudo muito... O que era bom há 15 dias atrás, muitas vezes já não é bom hoje. O que era um tema super popular e que estava na boca, já não é mais, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a essas mudanças. Pouco tempo antes dessa modalidade de podcast, né? De vir um podcast de tomar essa proporção das pessoas entenderem esse meio de comunicação, entenderem que essa conversa não roteirizada, mas despojada com a temática central, onde 2 pessoas chegam para somar, é importante. A gente teve até aquele aplicativo onde a gente fazia um podcast só de áudio, não sei se você lembra, sim. O nome dele, eu baixei. Eu não cheguei a usar, eu sei exatamente, o nome eu não cheguei a usar. Tu lembra, Rafa? Que era por convite, né? Lembra, Rafa? No início era o convite, mas depois não era mais não.
um aplicativo de áudio que fazia bate-papo com as pessoas. Então, eu tive a oportunidade de me conectar, né, nesse modelo com... É só por áudio, né? A pessoa pede para entrar na sala e tal. Com Guto Galamba, se eu não me engano, esse é o nome dele. Que ele é um performista maravilhoso, ele trabalha nesse mundo da alta performance física, né, de saúde. E também Mirella Alcioli, lá de Recife, pertinho de você, que é uma outra expert que eu sou apaixonada, ela é minha amiga. E eu tive a oportunidade de a gente bater um super papo lá numa sala e tal, e tipo, acabou. Não tem mais. Sim. Não morreu, não existiu. Então, assim, a fonte de inspiração ou de visualização, eu sei que tem muito da tua cabeça visionária, mas vem também de inspiração de fora, de olhar onde, como é que é? É porque, na verdade, de novo, eu falei que quando eu entrei no mercado financeiro, e sou do mercado financeiro, é muito porque eu gosto de números. Então, tudo aquilo que está projetado, que a gente hoje vê, que acha que não tem nada a ver talvez com números, no final das contas são números, eu vou explicar. Hoje todos os nossos clientes ali da agência, né, e são vários, a gente, graças a Deus, chegou num modelo de negócio que eu posso dizer aqui para você e para o teu público, que nós acertamos tanto que hoje nós crescemos efetivamente mensalmente. Mensalmente nós contratamos novas pessoas. Todo mês nós contratamos novas pessoas. Então isso é um sinal claro de crescimento e expansão. Inclusive hoje a minha mão de obra aqui está basicamente no ecossistema, que são várias empresas. Ainda não fala não. Não fala não, deixa... Tá, beleza. Tá. Então, vamos responder aqui a tua pergunta. Eu vou falar agora que para os meus clientes, os clientes de todas as empresas, que a gente fala, vamos ali, vamos fazer uma estratégia lá no TikTok, aí todo mundo fala assim, não, TikTok não, porque eu não gosto dessa história de dancinha. Então, mas vamos explicar a matemática. Toda empresa, e TikTok é uma empresa, como Instagram, Facebook, qualquer coisa é uma empresa, existe 3 fases. A fase da criação, a fase da popularização e a fase da comercialização. Quando você cria algo, você obviamente quer fazer com que a coisa caia na boca do povo, ou seja, quer que o seu negócio vá para os 4 cantos. Então, essa é a fase da popularização. É óbvio que quando você está na fase da criação, quando você quer criar algo, você cria algo, aí você primeiro faz as perguntas. Isso aqui é viável, isso aqui atende a uma dor, uma necessidade, a um desejo. Isso é lá na fase da criação. Depois que isso foi, a exemplo do TikTok, como eu estou falando aqui para você, a fase da popularização é aquela fase que a gente tem que fazer estratégias que consiga dissipar o mais rápido possível. Então, o TikTok usou as dancinhas, né? As dancinhas, todo mundo começou a fazer, não precisa ser bailarino, qualquer besteirinha ali, todo mundo começou a fazer, então popularizou. Quando chega esse nível de popularização, há umas 3 ou 4 semanas, o TikTok anunciou que os criadores de conteúdo iriam agora ser monetizados, eles iam começar a receber dinheiro. Então, a conta, existe uma conta, então alguém vai ter que pagar a conta. Entramos na fase da comercialização. Na fase da comercialização, e daí entra os criadores de conteúdo que vão vender alguma coisa lá dentro. Médicos, advogados, arquitetos, as empresas mesmo, os corretores. Ou seja, porque agora vão comercializar o serviço. Por quê? Porque o TikTok agora todo mundo tem. Todo mundo tem TikTok. Então tá na fase da galera pegar lá a sua fatia. E por que eu tô dizendo isso? Porque fazendo a comparação do podcast com o aplicativo lá, na minha visão, houve uma falha de estratégia. Sim. Porque na fase, houve a criação. Cara, foi uma coisa nova, não existia essa modalidade, né? Ou seja, a fase da criação foi ótima, atendeu a necessidade de vir ser uma coisa que não se tinha antes, maravilha. Aí a fase da popularização também acertou muito, que é a fase de onde todo mundo começou a usar, virou uma febre, todo mundo usava. Eu, por acaso, não cheguei a usar, por quê? Eu te juro, porque assim, eu não vi a fase da comercialização, como é que se ia monetizar. Então, se não tem alguém pagando a conta, o negócio está fadado ao fracasso. É quase, eu vou fazer até eu vou fazer aqui uma brincadeira maldosa, mas é quase como um casamento mesmo. A história assim, quando o dinheiro sai pela porta, o amor sai pela janela. É assim, sabe? Que as coisas, as contas, elas precisam ser pagas, porque elas vêm, né? Elas vêm. Então, nesse aplicativo... Não dá pra viver no mundo de Alice, então, né? Como é que se faz? Quando a gente falou, a gente tava batendo a temática, falar sobre o que se gosta de fazer, né? Sim. O que se ama.
esse final do ano passado, eu escutei um podcast do Samiraj. Tá aí, vou trazer um dia esse homem aqui também. Maravilhoso. Do Samiraj, e ele tava falando sobre felicidade. E ele falando sobre que muitas vezes as pessoas colocam um profissional acima do financeiro, né? E acaba que, eu tenho que fazer aquilo que eu amo, tenho que fazer aquilo que eu amo, aquilo que eu amo. E assim, será mesmo? Né? A gente tava buscando aqui, toca no assunto sobre viver uma vida leve. E será mesmo? Porque eu tive entendimento e eu consegui tirar um peso quando eu tive esse entendimento que o Samiraj trouxe, que foi de quê? Muitas vezes as pessoas ficam naquela, eu quero viver disso, eu quero que isso, eu amo isso e tal, que eu amo isso aqui, né? Eu quero viver disso, show. Mas eu preciso pagar as contas. Sim. Eu preciso pagar meus boletos no fim do dia. Ou quando eu for lá no supermercado, não vai contar visualizações na hora de pagar a conta, né? E aí ele disse assim, estabeleça primeiro uma meta financeira para que você se torne financeiramente realizado e o resto você consegue construir. Eu achei aquilo muito factível, sim, né? Então, isso, por exemplo, me deu a deixa de diversificar meu negócio. Eu disse, sim, cara, eu já estava nesse processo de diversificação, né? Porque eu tomei a decisão mais ou menos há 2 anos atrás. Como é que era que eu ganhava dinheiro na minha vida, né? Basicamente, mexer com publicidade. Minha imagem de Emily Paiva, então no meu canal no YouTube, principalmente no Instagram, eu ia lá e fazia publicidade de empresas que eu acreditava ter conexão com a minha marca, conexão com o meu nome. Então, essa marca de roupa soma na minha vida, tem uma filosofia parecida com a minha, show. Então, eu trabalhava, então eu agi dessa maneira. E tive sucesso, ganhei bastante dinheiro, mas chegou um momento que parou de fazer sentido. E aí eu fiz o quê? Eu dei adeus pra isso, eu parei com tudo. Eu parei com todos os contratos, chegou o fim dos contratos, eu não quis mais renovar. Inclusive, algumas empresas nesse processo perceberam já o meu desinteresse, né? Muito cansada com aquele universo, já não estava mais fazendo sentido, já não fazia sentido há muito tempo. Porque eu disse, eu quero falar de empoderamento, eu quero falar de inteligência emocional, eu quero ser essa guia para essas pessoas, essa mesma mudança que eu vivi, eu quero trazer para as pessoas. Então, eu comecei a viver essa trajetória e eu fiz esse corte abrupto, que quando eu comecei a buscar viver meu propósito, começou a ser muito mais dolorido do que eu fazia antes. Porque a gente tem sim que buscar fazer aquilo que a gente ama, mas a gente vive no mundo e a gente precisa pagar conta. E quando não se paga a conta, dói, a gente não dorme, né? Então eu vivi uma fase aí na minha vida, nessa dualidade entre fazer o que eu amo ou fazer o pra me sustentar, fazer pra pagar as contas. E aí eu passei por uma boa fase, eu cheguei à conclusão de que, cara, eu vou voltar, né? Porque quando você constrói um nome, não é porque você parou de fazer publicidade que as pessoas esquecem de você. Eu continuava produzindo conteúdo. Mas eu disse assim, eu vou voltar, mas eu vou voltar diferente, eu vou voltar com menos, o mínimo necessário para que eu possa viver o meu sonho. E aqui, de alguma forma, eu estou vivendo o meu sonho, né? Porque não é sobre o resultado final de ter um canal com 1 milhão de seguidores, de só me tornar feliz quando eu chegar lá, né? 1 milhão de seguidores, faturar tanto, ser vista assim, ter só vou ser feliz quando eu entrevistar o Samiraj. Não. Se eu resumir a minha felicidade a um ponto específico da minha vida, a um objetivo específico, seja ele financeiro ou uma experiência, eu vou estar me colocando numa caixa aonde eu tô limitando o meu leve, o meu viver. Então, quando eu trago para as pessoas a filosofia da leveza, da busca pelo entendimento, pelo direcionamento emocional, é porque a gente vai, ao longo da nossa vida, precisando tomar decisões, né, de sim ou de não para certos caminhos, e quando a gente não tem entendimento de quem nós somos ou para onde queremos ir, a gente toma decisões erradas, e sim, tá tudo bem, assim como eu tomei, sabe? E vivi um período aí de 6, 8 meses de muita angústia, muita incerteza. E a maturidade pera, eu não sei de tudo. Pera, eu não sou boa sozinha. Eu preciso aprender alguma coisa, tem alguém aqui que sabe me ajudar, deixa eu estender a minha mão. E é engraçado que a nossa conexão, né, de trabalho, a gente tá aqui agora como eu que te entrevisto, né? Mas a nossa conexão de trabalho, e desde a primeira vez que eu te vi, eu te respeitei muito, te admirei bastante, eu continuo, logicamente, ainda mais. Por conta, como você fala, o seu ecossistema é muito bom. É uma sinergia muito boa, é um lance de respeito, menos com o Rafa. Tô brincando, Rafa. Era só pra ver se estava aí atento. Pra quebrar o clima. Então, isso é muito saudável, né? Inclusive, eu fico muito feliz de estar aqui, longe de casa, construindo algo
que aos meus olhos é grande, porque é maior que eu, sendo maior que eu, é grande com certeza. Então, de trazer, de alguma forma, de ser a voz da minha terra, da voz do Maranhão, né? Das pessoas... eu quero ser essa pessoa que traz o convite de sair da caixinha, né? E quando a gente fala sobre empreendedorismo e marketing e ser profissional, PEX, tá faltando muita coisa ainda, não só na nossa terra, mas no Brasil no geral. Sim. As pessoas acordarem para a vida. Para os empresários específicos em relação a marketing e a rede social, o que você diria? O que falta nesse acordar? Beleza. Desde o primeiro pontinho assim, que quando eu fui morar lá nos Estados Unidos, pequenas coisinhas, por exemplo, assim, o fato dos Estados Unidos não parar para almoçar. Aí você pergunta, mas assim, o que é que tem a ver com marketing? É porque marketing, no final das contas, eu lhe digo, vou até dizer, eu tenho dito aí nas minhas reuniões, o marketing que nós conhecemos, ele vai acabar. Esse marketing, do jeito que nós aqui conhecemos, ele vai acabar porque ele está fadado ao fracasso. O pessoal dos Estados Unidos, ele não almoça, e ali eu vejo uma lógica maravilhosa, sabe por quê? Porque é assim, eu quero fazer uma reunião com você aqui no Brasil. Eu digo, Jamile, vamos lá fazer uma reunião. Você não, que é essa mulher imparável. Hoje eu vi que você não parou hora nenhuma. Mas assim, a gente chega aqui no Brasil e diz, vamos fazer uma reunião 11h30. Aí 11h30, vamos fazer assim, vamos fazer depois do almoço? Entende? Assim, então, chega o horário do almoço, já vai dando aquela desacelerada para almoçar. Aí volta do almoço, aí vai dando aquela acelerada para voltar. Então, meio que fica assim 2 horas assim no limbo, entre almoço, antes um pouquinho do almoço e depois um pouco do almoço, para que as coisas, o ritmo fique um ritmo bacana. Tá compreendendo? Sim. Então, lá nos Estados Unidos, como não almoça, então chegou, é um ritmo só até o final do expediente. Porque assim, quando dá umas 2 horas da tarde, eles comem lá aquela sanduíche de pasta de amendoim com geleia, em pé mesmo, eles amam, né? E por consequência era o que eu comia também. Eles amam assim, mas é quase que como um lanchinho de 5 minutos a qualquer hora, não tem a cultura almoço. Eu comecei a reparar assim, como isso era mais produtivo. Então, a sua pergunta foi sobre marketing. Eles fazem isso porque eles têm uma veia muito comercial. E o marketing é para fazer com que as coisas engrenem comercialmente, né? É mostrar algo de uma maneira onde cause desejo e queira comprar. Sim. Ou seja, comercial. O que é que nós queremos? O que é que nós queremos trazer aqui com essa nova proposta? Existe agora um tipo de marketing, né, que é ligado ao growth hacking. E o que é basicamente isso, né? Vem do termo em inglês, growth, crescimento, hacking, atalho. Atalhos de crescimento. Que é assim, eu vou trabalhar no marketing da sua empresa. Você tem uma empresa de distribuição de liquidificador. Aí eu chego lá com minha equipe e a gente faz materiais, tira fotos, faz vídeos, coisas maravilhosas e postamos nas todas as redes sociais. Aí você, no marketing atual, é assim, é meio que a publicidade desvinculada do resultado. Porque se você chega assim para uma empresa de marketing e diz assim, olha, não está surtindo efeito nenhum no meu caixa, não estou vendendo mais. Mas a resposta, não, mas a nossa parte, os vídeos estão ficando maravilhosos, a gente posta direitinho, a gente faz todo um conteúdo, faz o texto. Ou seja, o marketing é desvinculado das vendas. Já no Growth Hack não, é assim, você pode fazer as coisas mais maravilhosas, mas o termômetro real é o caixa. Se tem alteração no caixa, se o caixa completa o ciclo, né? Exatamente. Se o seu caixa ele tá tendo resultado positivo, então o trabalho de marketing está sendo positivo lá na ponta, não é coisa desvinculada. Eu posso cobrar a minha equipe de marketing a alteração do meu caixa no final do mês. Então, é isso que eu falei que esse marketing atual, ele vai acabar. O marketing hoje, ele é medido não pela estética, mas pelo resultado do caixa no final. Porque eu já vi muita empresa lá atrás dizer assim, não, a nossa parte a gente faz. Não, a sua parte agora é do começo ao fim. É tanto de como você vai causar desejo no seu produto, com os vídeos, com os textos e como esse desejo altera o meu caixa, se existe a compra ou não. Se não, tudo isso para trás, essas estratégias tem que ser refeita,
Porque, repito, o termômetro final é o caixa, que é onde aquela história que a gente falou lá no início. Os boletos, eles vêm. Então é isso que tem uma frase, tem uma frase maravilhosa de um amigo meu estava usando uma camisa, né? Lute como os boletos, porque os boletos sempre vencem. Então, essa frase maravilhosa. Então, o que eu te digo para responder finalmente é assim, uma vez que você chega aqui na VIX, nossa empresa nossa agência aqui no sexto andar, a VIX, a primeira coisa que a VIX faz pegar o faturamento dos últimos 3 meses ou um período parecido da tua empresa. Por quê? Porque a nossa medição vai ser no caixa. Aí tá o que gerou uma outra coisa. Gerou uma outra coisa, eu vou contar uma história engraçada. Teve essa história de pegar o faturamento da empresa foi porque um dia, acho que tem 1 ano atrás, o pessoal lá da VIC chegou para mim numa das nossas reuniões de brainstorm, e é assim, se eu chegava na tua empresa, aí começava a fazer várias campanhas na tua empresa, aí o teu caixa começava a subir, só que os donos da empresa não associavam ao nosso trabalho. Não associava. Achava que simplesmente estava crescendo porque estava. É lindo. Então, porque estava crescendo. Aí assim, olha, vamos ver direitinho esse trabalho aí, porque a gente não está vendo o resultado no trabalho de vocês. Aí isso aconteceu, até teve uma empresa de doce que João sabe desse número aqui melhor, mas eu vou ser quase preciso no número. Parece que a empresa estava faturando 65 mil, era uma pequena mês, né? Aí a gente fez um trabalho de marketing, no segundo mês ela bateu em 100 mil o faturamento. Aí um dos sócios falou que era porque eles estavam começando, enfim, deu uma desculpa assim. Eu disse, não sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o faturamento da empresa, ou dos últimos 3 meses, dependendo do nicho, ou do mesmo período do ano anterior, porque algumas coisas são sazonais, né? E para fazer essa comparação no caixa, porque assim, eles não querem entregar também não quer dar o mérito. Não quer dar um mérito para nós, então foi um jeito que a gente começou a medir. Sendo dessa maneira, repito, VIX é uma das empresas que mais cresce. Eu chego a dizer que VIX vai assumir a liderança de empresa de marketing do Brasil, pelo nível de crescimento. Assim acredito. E quero estar nessa cartela de clientes aí por um bom tempo, ser das que crescem, né? E assim, Pex, quando a gente fala de empreendedorismo, eu, na figura de mulher, né, não tenho como não levantar sobre os quesitos do ponto do empreendedorismo feminino. Sim. De, com certeza, ser um pouco mais desafiador, né? Você falou, por exemplo, aí do lance do almoço, né? Deles não almoçarem, deles buscarem essa produtividade. Eu acho assim, na vida que eu busco, né, e que para quem acha que busca uma vida leve, tem que ser aquilo que encaixa melhor para você. Mas geralmente é necessário um equilíbrio entre os pontos da vida. E se alimentar é muito importante. Sim. Esse sistema onde muitas vezes dá produtividade a todo preço, ele é importante para que venha o resultado. Sim. Mas quando a gente fala da figura feminina, a gente tem uma coisa chamada ciclicidade, né? Que é o quê? Que é essa diferença hormonal que a mulher tem, que é incontestável, e que essa diferenciação hormonal, ela acaba trazendo certas limitações, né? Isso não é nem certas limitações, eu usei a palavra particularidades. Errada. Certas particularidades, porque na verdade não é limitações. Existem fases da mulher onde ela tá mais propícia à atividade. Por exemplo, coincidentemente, eu tô nessa fase aqui eu estou no meu período fértil. Então, isso significa o quê? Que eu estou mais aberta à produtividade. Eu tô com minha energia mais voltada para o mundo. Eu tenho energia, meu corpo tá funcionando hormonalmente para agir, para estar, para estar presente. Se eu tivesse vindo, por exemplo, quando a gente definiu, inclusive, o dia do lançamento, eu disse, eu não posso estar na TPM. Porque eu já sabia que isso ia impactar na minha energia, ia impactar na minha entrega, ia impactar no meu humor, né? E muitas vezes, nesse mundo do produtividade, ele não abrange muito isso. Não abrange esses aspectos do que é ser feminina, de como o nosso corpo funciona, né? E aí, trazendo para o ponto falando de empreendedorismo feminino, como é que muitas vezes, para vocês, uma agência majoritariamente conduzida por homens, lidar com mulheres?
Excelente pergunta, aliás. Você é matadora mesmo nas suas perguntas, que eu vou dizer o porquê. Parece até que a gente combinou. Se você tivesse me dito algumas questões antes, como é que a gente poderia abordar esse assunto, e não teve isso, eu teria com certeza escolhido essas suas últimas 3 perguntas, ela com certeza estava lá. E essa parte, teve um tempo atrás que o ecossistema inteiro era 100% masculino. 100% masculino. E só um parênteses, gente. Quando ele fala ecossistema, ele fala de todas as pessoas envolvidas Exatamente, nas empresas, exatamente. Né? Então era totalmente masculino. E por quê? Porque se tinha uma cultura, porque, de novo, a gente começou com o mercado financeiro, né? Então, que por sua natureza era majoritariamente masculino. Daí, o João chegou para mim e falou assim: bebê, a gente tem determinadas coisas que eu queria que testar mulheres. Por quê? Porque mulher, vamos lá, prós e contras. Contra esse que você falou, o negócio do ciclo hormonal, porque sim, conta muito. Uma das mulheres do ecossistema, e só cresce mesmo o universo feminino. Semana passada mesmo contratei mais uma mulher. E eu já trouxe uma essa semana para ser entrevistada. Ficou sabendo? Então, fiquei sabendo. E nós vamos inclusive querer ela. O que é que tá acontecendo? O que é que acontecia? A gente até brincava, assim, porque quando tinha dias que a pessoa em questão, que é a Priscila, vou citar até nomes, ela chegava e dava toda a possibilidade, porque ela é do financeiro, aí se falava um projeto, aí ela dizia, não, esse projeto não é possível agora, porque tem que fazer isso, ela barrava tudo, né? Aí eu dizia para João, pergunta ela depois, porque ela deve estar naquele período. Aí depois se perguntava a mesma pergunta, ela disse, não, claro, pode, tem toda a viabilidade, já vinha outra resposta. Mas isso era real. Mas assim, uma parte super a favor, o olho clínico feminino, o homem não consegue chegar lá. Não consegue chegar. Então, os nossos clientes, quando a gente começou a fazer, por exemplo, uma das coisas da VIX era copy. É copy, né? Então, uma copy feita por uma mulher é diferente do feita de um homem. Principalmente quando o público-alvo é feminino. Né? Então, é o lance da Ju, né? Que a moça... eu disse assim, gente, porque precisa ter esse dedo, precisa ter essa comunicação, né? De pegar essas técnicas do marketing e aderir com a comunicação voltada para aquele público, que é diferente. É totalmente diferente, mas eu te digo mais, para o público feminino e masculino também a mulher escreve melhor, porque assim é sobre uma atenção na sua necessidade, no seu comportamento, no se sentir bem. A mulher, ela quer que ela tem existe um instinto de mãe, né? Sim. Que ela quer fazer alguma coisa. A energia feminina é do nutrir, do cuidar. Exato. Né? A energia feminina, a masculina é mais da força, da venda, da determinação, né? E a feminina é esse do nutrir, do cuidado, de se preocupar. Então, são energias que se complementam. E isso que é trazido de uma forma até de curso e tudo mais, eu digo, dentro do empreendedorismo funciona mesmo. Porque essas funções dentro do empreendedorismo que precisa desse olhar, todas as mulheres que a gente trouxe aqui, ela fez melhor do que todos os homens. Então, elas fizeram isso, foi uma coisa que foi muito claro. Um ponto que você falou, e agora eu repito, que eu trato lançando muitas mulheres incríveis, extraordinárias. E uma coisa que eu lhe digo, que a mulher tem que melhorar de uma forma geral. É óbvio que existem várias exceções, mas a mulher, ela tem que aprender a ser um ser mais comercial. Tem que aprender a ser um ser mais comercial. A gente traduz aí para o autoconhecimento, seria o quê? Basicamente é levar um pouco mais essa energia masculina, né? Exato. Sair um pouco desse feminino só, do feminino ele quer cuidar, ele quer acolher, ele quer pacificar. E às vezes a gente, para vender, e não só vender monetariamente, mas para se vender, a gente saber se posicionar, a gente tem que estar mais nessa energia masculina, do saber a hora de falar, do saber inclusive a entonação de voz que usar, e para essa coisa mais do não vou ser aqui delicada e tudo mais, eu preciso agora ser um pouco mais forte. Isso. Então, no final das contas, tanto o homem quanto a mulher precisa entender essa flexibilidade, das duas energias masculina e feminina,
ambos terem, né? Porque eu noto as mulheres chegando aqui, né, com produtos extraordinários e, no entanto, pouquíssimo pensando no comercial. E diz, não, tem que dar uma roupagem comercial porque esse seu produto é maravilhoso e vamos vender. Eu digo, não, é porque eu queria levar para o maior número de pessoas, ajudar o maior número de pessoas. Então, você ajuda o maior número de pessoas se você coloca um preço justo, mas você se preocupa em precificar, porque o que vai turbinar o seu produto é o tanto que você gasta, por exemplo, em patrocinar, em fazer seus eventos chegar a maior número de pessoas, ao conhecimento do maior número de pessoas. É isso que nós trabalhamos. E aí, por fim, eu digo um ditado, eu repito bastante, que ninguém dá carona a pé. Você quer ajudar pessoas, tenha dinheiro para comprar um carro. Então, quer ajudar pessoas no seu produto, faça de uma maneira onde seu produto chegue a maior quantidade de pessoas. Um ponto masculino que eu digo, tem esse olhar mais feminino do cuidado. Por quê? Porque quando você entrega algo a alguém, essa pessoa quer se sentir abraçada. Mulher faz isso como ninguém. Aí eu digo para as mulheres, tem um olhar comercial, porque o olhar comercial é que vai fazer seu produto chegar a maior quantidade de pessoas. Isso é importantíssimo, né? Agora eu quero te trazer uma informação, porque eu tenho certeza que teu público vai estar assistindo isso e eu consigo aproveitar a tua voz, a tua imagem para disseminar ainda mais essa mensagem. O que acontece? Existe muito esse estigma do lance da parte hormonal feminina muitas vezes trazer impedimentos. Isso, acredita-se por quê? Porque falta um pouco de entendimento sobre como de fato funciona a ciclicidade feminina. Uhum. E aí vamos aqui uma breve explicação. O que basicamente acontece? O homem, ele também tem uma ciclicidade, só que com muito menos variação do que a feminina. Então, ele tem um período do mês ali que ele tem hormônios mais altos, outro menos baixos e tudo mais. Mas enquanto do homem é uma ciclicidade assim, a da mulher é assim. É uma curva. Como é que lida com isso? Ensina a gente aqui. Como é que lida com isso? A primeira coisa é que é preciso que esse entendimento ele seja difundido. As pessoas precisam entender isso mais e buscar respeitar. Primeiro ponto. Existe o sistema do patriarcado, que não é mimimi, ele existe, que é o quê? Essa linearidade exigida, que não cabe à mulher. A mulher não tem como obedecer essa linearidade. Mas como é que eu faço para eu me adaptar no mundo que a gente tem que pagar boleto? Aonde, quando eu tô para menstruar, eu não posso simplesmente ligar pro meu patrão e dizer, olha, é o seguinte, eu que, por exemplo, fico uma semana menstruada, né? Olha, é o seguinte, essa semana eu não vou trabalhar. Essa semana eu não vou postar. Essa semana eu não vou produzir. Não dá para ser assim. Mas o que é que dá? Em todas as funções, em todos os trabalhos, em todos os empregos, tem como você ter uma comunicação com quem trabalha junto com você e você se adaptar naquilo que você faz. Então, por exemplo, o que eu fiz? Olha como eu já entendo isso e eu já fui sagaz. Eu entendo a minha ciclicidade, eu tenho uma ferramenta que me ajuda nessa ciclicidade, que é a Madá, né? Inclusive, é um dos próximos produtos que eu quero lançar, para ensinar mulheres a perceberem essa ciclicidade, não só ela acontecendo, porque não é só quando a menstruação desce. Às vezes é antes, tem outras coisas ali, tem coisas que você também consegue fazer para aprender a lidar melhor com tudo isso, com esses, digamos, esses sintomas, esses comportamentos. Então, veja, se eu sei que no meu período de ovulação eu vou estar mais produtiva, então eu já me programo para fazer certas funções ou certas atividades naquele período. Se eu sei que eu vou estar entrando na TPM e naquele momento eu fico extremamente sensível, eu fico extremamente introspectiva, aí a mulher vai para uma energia o quê? Da criação. Se você pegar uma mulher na TPM e expor ela, que é a famosa TPM, eu uso esse nome, mas eu nem gosto, que é esse temperamento pré-menstrual, esse período antes da menstruação, o que acontece? A mulher, se você colocar ela para começar coisas novas, ou se você querer colocar ela, por exemplo, na energia masculina, para vender, para agir, ela não vai conseguir. Ela vai estar se machucando, vai estar indo literalmente contra algo que biologicamente ela não foi programada para fazer naquele momento. Seria uma autotransgressão, né? Ela vai estar se transgredindo. Ela está se machucando. Então, assim, então o que eu sei? Eu sei que eu vou entrar nesse período agora, então eu vou buscar dentro daquilo que eu faço, dar o meu melhor dentro do que meu período me proporciona. Então, por exemplo, na pré-menstruação, a gente fica muito criativa. A gente fica muito intuitiva, muito sensitiva. Então, por exemplo, alguém que trabalha com marketing, seria um momento para ela arrasar na copy. Seria um momento que ela ia detonar. Que ela ia pegar do âmago dela e provavelmente ia digitar ali que nem uma louca. Já para iniciar novos projetos, para expandir para o mundo, que momento é o ideal para esse? É no momento ali da ovulação, onde ela está mais
aberta para o mundo, onde o corpo dela, toda a biologia dela funciona, né? E, se você for parar para olhar, até o corpo da mulher funciona muito em função disso, de estar aberta para o mundo, de estar aberta para a vida. Você pegar uma mulher, o corpo dela, a fisiologia dela, até o seio, o tamanho do seio, o tamanho do bumbum, as curvas, a hidratação da pele, é diferente ali, né? Nesse período de ovulação, tá fecunda, né? Pro período ali da pré-menstruação. É totalmente diferente. São mulheres diferentes, estão abertas diferente pro mundo. Então, ter esse entendimento. Por que o autoconhecimento é importante? Porque as mulheres estão fazendo o quê? Para elas obedecerem essa exigência, essa linearidade, esse patriarcado, elas fazem o que? Elas oprimem a menstruação. Ela se oprime mentalmente, ela se cobra exacerbadamente. E ao invés dessa opressão da menstruação, dessa cobrança exacerbada gerar de fato resultado, vai na verdade gerar doenças. E por isso que a gente tem tantas mulheres doentes, por isso que eu sempre busco, né? Eu sou uma entusiasta da medicina. Eu amo estudar tudo que envolve o sistema humano, a parte Hoje tu entrevistou 2 médicos, né? Inclusive, né? Verdade. Então, eu sou apaixonada por esse mundo porque, na verdade, eu fui forçada, através dos meus problemas de saúde, a entender melhor para poder viver melhor. Né? Então, então, eu sou uma entusiasta desse universo. Eu me perdi no meu raciocínio. Olha que linda. Mas eu tava falando, enfim, sobre essa ciclicidade, sobre a gente saber se respeitar. Então, quando todo mundo tem entendimento sobre que isso existe, que a gente precisa respeitar e buscar tirar o melhor, é que nem eu respeitar alguém pela forma de se vestir, entende? Então, forçar a mulher a seguir essa linealidade é tipo forçar alguém que, enfim, que gosta de algo, odeia abacaxi, e você força a comer abacaxi, sabe? É bem, nossa, bem isso tem uma comparação, isso tem um exemplo que eu vejo as pessoas usando. Por exemplo, eu não gosto, sei lá, de fígado. Eu não gosto de comer fígado. Não suporto. Então, aí só que tem a galera fala, é porque tu não comeu da minha mãe. Se tu comeu da minha mãe, não deixa de ser fígado. A galera entende? Beleza, Rafa. A galera entende que o fígado, ele é fígado, pode ser preparado do melhor jeito, ele continua sendo fígado. Continua tendo um rancinho lá no fundo. Eu tenho uma coisa, Viva Leve, esse seu podcast, assim, não poderia ter tido um nome melhor para você, porque eu queria te dizer um negócio com relação a isso e fazer o link com o empreendedorismo, sobre escolhas que deixam a sua vida mais leve. Eu quero te dizer uma que deixou a minha vida muito mais leve. Você fez um negócio, você falou aí atrás sobre trabalhar e, no entanto, trabalhar com a coisa que você ama. Quando é que eu pensei, por exemplo, lá atrás, que eu ia trabalhar com... Hoje o ecossistema são 16 empresas diferentes. A gente está falando lá de e-commerce, a gente está falando de marketing digital, a gente está falando de podcast, a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando de várias coisas. Então, meio que eu fui aprendendo a amar. Ou eu amo muito isso. Pode ter certeza que eu amo. Mas eu tive um discernimento de amar coisa que dá dinheiro. Entende? Eu não fui amar uma coisa que não dá dinheiro. Eu amo coisa que dá dinheiro. Mas agora eu quero falar uma coisa mais leve, que é assim. Você sabe que uma das grandes liberdades da minha vida, depois do nosso ecossistema faturar como fatura, como eu falei, só cresce, graças a Deus. Uma energia maravilhosa. Você sentiu a energia daqui. Mas uma das coisas que eu mais amo dentro do que nós construímos é o fato de eu não ter hora para acordar. Eu vou explicar o porquê. Eu nunca na minha vida dormi muito. Eu sempre durmo muito pouco. Inclusive hoje, por coincidência, eu estou virado. Eu não dormi hoje. Rafa tá aí que não me deixa mentir. Rafa acordou. Hoje tinha mensagem minha. Quais horas aí, Rafa? Quais horas? Eu fui mandando mensagem nos grupos, aí Rafa, 1, 2, 3, que eu vou desenhando, porque assim, óbvio que lá atrás, quando começou, era mão de obra para tudo. Aí daí fui contratando pessoas. Hoje eu não sou mão de obra para nada, então nada depende de mim para acontecer. Então hoje eu tenho dois funções dentro do ecossistema. Eu sou estrategista e hoje eu lido com eventos. Estamos falando do mundo pós-pandemia. Os eventos voltaram, os eventos dentro do mundo do empreendedorismo. E agora a minha atenção está para eventos e eu sou estrategista de expansão.
Aí uma das minhas funções é, por exemplo, enxergar uma pessoa, um talento como você. E isso tem a ver com estratégia. Porque quando eu falei com você, eu digo, a gente vai apresentar um podcast, mas nós temos uma máquina forte de network, então é podcast, e daí o que se vai esperar de você dentro de 2023 e por aí vai. Por quê? Pelas conexões que eu arrumo para você aqui em São Paulo, uma vez que todo mundo passa dentro da minha casa. Sabe? Por quê? Porque você é um talento extraordinário. Ponto. Aí, dito isso, já que minha função é essa, que é o estrategista de expansão, eu chego em casa à noite, eu moro aqui do lado, não moro aqui no flat, então, beleza, eu chego lá, aí janto, tomo um banho e me vem uma ideia. E pum. Eu amo ler, eu leio um livro por semana. Então eu chego em casa, eu vou ler. Tenho uma ideia. Aí eu vou lá para minha mesa e começo a desenhar alguma coisa, concluo, aí eu vou mandando nos grupos, né? Eu não mando individual, que eu não quero acordar ninguém, mas eu mando nos grupos. Rafa, aqui, ó. Aqui. Aí o que é que acontece? Eu fui mandando no grupo a noite inteira. Quando deu umas 6 da manhã, eu ainda acordado desenhando, o Rafa foi e me respondeu, que ele tá lá num dos grupos, porque eu fui mudando estratégias ao longo, criando produtos, recolocando metas, fui mudando ao longo da noite. Aí, hoje, por exemplo, a gente tinha eu tinha um compromisso muito cedo aqui no ecossistema. Aí eu faço o quê? Eu tomo um banho e venho. Aí eu deixo pra dormir outra hora. Só que... amanhã tu dorme, Pex? Como é? Amanhã tu dorme, amanhã é domingo. Já aconteceu, mas domingo que funciona normal. Ah, é? Funciona normal, que é domingo a domingo. O nosso primeiro podcast domingo é 10 da manhã. É 10 da manhã. Normal. Aqui é domingo a domingo, manhã, tarde e noite, efetivamente. Mas, enfim, eu quero falar sobre uma escolha, 2 escolhas. A primeira escolha é trabalhar com coisa que eu amo muito. Eu não me canso aqui hora nenhuma. Pelo fato que, por exemplo, assistir você hoje, por exemplo, entrevistando Larissa, sabe, que coisa gostosa, que sabe, depois você falou com Eli, aí Kikito, que é uma figura por si só, né? Então, como se cansar, sabe, assistindo vocês ou sentado ali, eu digo, que coisa maravilhosa. Aí, eu chego em casa, tenho essa noite que eu tenho, por acaso, se eu não tenho nenhum compromisso comigo mesmo, a empresa abre normal, claro, mas se eu não tenho um compromisso, eu simplesmente fazer o que eu fiz em dezembro, o mês inteiro, é ir dormir, sei lá, 7 da manhã. E dormir 7 da manhã. E acordar meio-dia, por exemplo. É de uma liberdade. E para outras pessoas, tem 2 pontos, né? Às vezes a pessoa me liga meio-dia, aí eu falei assim, nossa, peraí que eu acabei de abrir os olhos. Acordando meio-dia... Tipo isso, tá acordando meio-dia, não sabe a hora que você foi dormir. Querida, eu dormi 7, não foi porque eu tava na balada. Então, pois é, justo. Aí, mas assim, essa história de viver dessa liberdade, de chegar num nível... Choices, né? Choices, no final das contas, choices, de você poder dormir a hora que quiser, acordar a hora que quiser, e trabalhar com a coisa que se ama, então nem sinto que trabalha. Eu acho que eu não poderia dizer algo que tornasse minha vida mais leve. Essa coisa tão simples. Olha que tem coisas grandiosas. Exemplo de... Eu, por exemplo, gosto de viajar muito. Eu conheço 41 países. Então, eu quero fazer uma correlação aqui do que aconteceu comigo sei lá, uns 3 anos atrás. Eu estava eu já até falei disso, talvez até no ar, mas casa muito com esse seu tema. Eu estava uma vez na Jamaica e eu estava num teatro com alguns amigos assim, né, com colegas, e uma pessoa daqui me ligou e falou, rapaz, eu queria uma reuniãozinha contigo, 5 minutos, que eu quero entender aqui o novo sistema de metas que eu coloquei. Aí eu saí do teatro, fiz lá uma reunião, 5 minutinhos, expliquei tudo, volto para o teatro. Aí passa mais uns 20 minutos, outra pessoa me liga pedindo também uma reunião rápida. Eu saio, faço a reunião, volto pro teatro. Quando eu chego lá, a pessoa que tá do meu lado fala assim, nossa, esse teu trabalho aí é tão ruim, né? Assim, tu não pode ficar quieto uma hora que o pessoal o tempo todo te solicitando. Aí eu virei pra pessoa e perguntei assim, tu tá aqui de férias, né? Ela, pois é, eu tô aqui de férias. Eu falei, pois é, e eu tô aqui trabalhando. Eu posso estar aqui e não precisa ser nas minhas férias. E você só pode estar aqui nas suas férias. Isso para mim é a vida leve. É você viver o seu dia de uma forma assim tão plena, mas livre, isso, vida, né? Isso me traz uma leveza de chegar aqui todos os dias, extremamente feliz e animado. Mas resumidamente, chegar leve.
por essas escolhas. Tem mais. Mas hoje eu colho coisas que eu plantei lá atrás. Que um dia nem sempre foi muito leve. Não, início, ao contrário, pesadíssimo várias vezes. Lembrando que você está falando de uma fase onde você já construiu bastante coisa, Sim. né? Então, muitas vezes, quem está no início da trajetória precisa entender que isso que você está falando hoje talvez não se encaixe com quem está no início. Porque, às vezes, na grande maioria, assim, sei lá, 99,9% das vezes no início, a gente tem que literalmente ralar. Né? Eu ia falar outra palavra aqui. Quando já teve um dia, eu lembro que uma vez eu estava lá atrás, quando a gente estava construindo, eu estava em Salt Lake City, e eu lembro que eu estava em reunião, tive tantas reuniões, e quando eu me levantei de uma das reuniões, eu percebi que a hora que eu sentei para começar os trabalhos, tinha sido no dia anterior, eu me levantei de manhã e eu percebi que eu tinha sentado no outro dia de manhã. Não quando tivesse me levantado algumas vezes para ir no banheiro, mas assim, acabei, fechei o computador, vou dormir. Lembrei, cara, eu sentei aqui para trabalhar no dia anterior, então eu trabalhei 24 horas seguidas. E eu só reparei quando eu levantei, sentei e estava dia claro. Então é sobre construir, é sobre ralar mesmo, tal como também. Isso não foi uma nem duas vezes. Muitas vezes, como por exemplo, eu trabalho com eventos há muito tempo, né? Pandemia, obviamente que não, voltamos agora, mas assim, a gente fazer um evento de noite e de tarde a gente ir lá para limpar o chão, organizar as cadeiras, para de noite estar no palco brilhando como apresentador hiper blaster. Master que estava limpando. Que estava limpando o chão anteriormente. É sobre plantar, mas eu quero te dizer um negócio. Se você vai tirar suas horas, sua vida para plantar, saiba olhar o potencial financeiro daquilo que você está fazendo. Uma coisa que não muda na vida de todo mundo é que todos nós só temos 24 horas. Decida a melhor maneira de investir essas 24 horas. Eu tive esse cuidado lá atrás. Verifique o potencial financeiro. Não tem como você pensar que um vendedor de coco na praia tem o mesmo valor da quantidade de horas do que uma pessoa que decide trabalhar com algo que pode trazer patrocínios, ter escalabilidade, por exemplo, com o seu podcast, que vai ser um enorme sucesso. Todo mundo vai querer vincular sua marca a você. Isso é um potencial financeiro de escalabilidade. É sobre você tomar as decisões lá no início. Você que está agora no início, pare, pense, não invista seu tempo em algo que não tem um potencial financeiro. Tenha esse cuidado, porque quando você começar a colher os frutos, eu lhe digo, são doces e saborosos de determinadas coisas. Eu empreendo, Jamile, há 16, 17 anos. Eu vou dizer uma coisa, eu juro pela minha mãe, que é a pessoa mais importante da minha vida. Juro pela minha mãe. Eu saio aqui nessa Paulista, sei lá, 3 da tarde, vou comprar um livro, ou viajo, eu vou agora para Tailândia, por exemplo. E quando eu estou lá, que é uma terça-feira, 3 horas da tarde, me vem assim, meu Deus, que coisa maravilhosa é uma liberdade. Ou seja, tem 17 anos que eu vivo essa vida de liberdade e eu ainda não me acostumei com ela. Eu sempre me surpreendo como é bom. Parece assim que eu nunca me acostumo, mas isso é bom demais. Como eu sou feliz. Não é uma coisa que já se tornou normal para mim. Não é normal. É uma coisa que todos os dias eu fico chocado como isso é bom. É sobre, você falou, escolhas. Você falou o lance da liberdade, né? Você falou o lance da liberdade de horário, enfim, que isso te traz prazer. A gente tem uma grande tendência a colocar o mundo em caixinhas, as coisas em caixinhas. Né, sobre qual é a rotina certa, né, sobre uma coisa que eu venho batendo muito o dedo, que foi uma desconstrução que eu fiz sem querer e depois de um tempo eu precisava fazer essa desconstrução que eu vivi dentro de mim, que eu não tinha feito, que era o quê? Eu fui contra a maré. O que papai e mamãe esperavam de mim? Papai e mamãe esperavam de mim que eu passasse no vestibular de primeira, que eu fosse para uma universidade pública, que eu cursasse direito à medicina, que eu me formasse. Papai e mamãe faziam tudo isso porque me amava, tá? Só esse parênteses. Claro. Mas eles queriam que eu fizesse a faculdade e que eu começasse a trabalhar, ganhasse muito dinheiro e que a partir de então eu fosse viajar ao mundo, ter as minhas experiências e a partir de então, lá para os meus 30 anos, eu conhecesse alguém, eu decidisse casar e depois dos 32 anos fosse ter os meus filhos e vivesse feliz
com a certeza da minha aposentadoria, acordando às 6 da manhã e morresse. E aí, Mamazita foi lá e fez o quê? Fez tudo ao contrário. Mamazita primeiro foi lá, teve filho, depois Mamazita casou, depois Mamazita começou a construir o dela e tá construindo ainda até hoje e conseguiu sustentar o resto. E eu percebi uma época da minha vida, eu num embate muito grande com essa minha versão, né? Precisei criar primeiro consciência de tudo isso e me aceitar, dizer, epa, essas caixinhas que a gente coloca, elas não existem. Não. Elas só existem na nossa cabeça e elas servem só, sabe pra quê? Pra nos prender. Pra nos privar de uma vida possível e extraordinária. Porque a vida possível e extraordinária não é aquela que te disseram do Felizes para Sempre ou daquela que você conta verbalmente. Mas daqui ainda você ainda não encontrou, que você tá construindo. Então, por exemplo, é muito louco. Eu passei essa uma semana aqui trabalhando, mesmo que nem uma corna, como a gente diz, né, lá em São Luís. E eu não quero isso todos os dias na minha vida. Sim, claro. Mas é bom. Uhum. É bom, sabe? É bom. E tá tudo certo. E tá tudo certo amar o trabalho, tá tudo certo a gente tirar essas caixas e construir a nossa própria caixa. E tinha alguma outra coisa super importante também. Mas tu falou um negócio assim que... qual é a rotina perfeita? A gente lá atrás, quando a gente tá muito indeciso de tudo, a gente começa assim pegar essas grandes pessoas. Eu fiz muito isso lá atrás, pegar pessoas que eu admirava, assim, tem a rotina perfeita. Aí dizia assim, acorde tal hora, aí faça um exercício tal hora, aí faça isso que tal hora. Aí você quer adequar a sua vida à vida daquela pessoa, mas de repente aquela pessoa é uma pessoa mais da manhã e você não é mais da manhã. Então você quer transgredir. Você... Assim como a mulher faz com ela, em como a mulher faz com ela. A gente faz o tempo inteiro. E eu vivi muito tempo com isso, tentando encaixar a minha vida num jeito que uma pessoa disse que era perfeito se viver. Tem a rotina perfeita. Só que vai chegar um momento quando você começa a dar certo na vida e você diz, cara, eu comecei a dar certo porque eu fiz o meu jeito. Então, pra mim, dar certo é o meu jeito. Pra você, dar certo o seu jeito. E a gente buscar também sempre aperfeiçoar esse jeito, né? Sim, lógico. Porque o que trouxe o PEX até aqui não significa que te vai levar para o não vai. Por isso que, como, por exemplo, assim, eu dou treinamento para o meu pessoal direto e digo assim, gente, eu sou vendedor, minha profissão, no caso que eu considero de coração, é sobre vender. Porque a partir do momento que eu pego uma imagem, um produto e tudo mais, vou vender e tenho excelentes números, mas estudo de vendas diariamente. Então isso quer dizer que o que eu me trouxe até aqui, como você falou, não é o que vai me levar para o next level. O que vai me levar para o next level são os assuntos, a minha vivência, porque o mundo é muito cíclico. Muda muito rápido. Muda muito rápido, né? muda muito rápido, especialmente a internet, que é onde hoje nós habitamos, muda muito rápido. É sobre o estudo direto. O que vai me levar, com certeza, lá na frente, sem dúvida, foi a mesma sede que me trouxe até aqui. Talvez não os mesmos conhecimentos, mas a mesma sede de estar se renovando o tempo todo. O que eu admirei quando eu lhe vi, porque assim, você é extraordinário, você é uma mulher bonita e tudo mais, mas só que quando você estava apresentando, o que eu admirei não foi o seu conteúdo, porque o seu conteúdo, ele é massa, mas o que, assim, era o seu sangue nos olhos, assim, a sua sede, no final das contas. Isso dali, porque você tem essa sede e é de você. A gente viu que é de você. Não foi uma coisa que tem coisas que não dá pra fingir. Tem coisas que não dá pra fingir. Tem coisas que a gente consegue ver. Na sutileza, né? E o segundo ponto que você falou, eu também te digo. O fato de... nossos pais nos amam, sem dúvida, mas o conselho que davam lá atrás, que a gente vê a galera dando meu filho, estuda para você conseguir um emprego ou passar num bom concurso. Eu disse, como assim, sabe? Quem disse que eu quero ser esse? Mas apesar deles nos amarem. Quando eu vejo, assim, por exemplo, a gente fazendo alguma proposta, apresentando alguma coisa para alguém aqui, a pessoa já assim, beleza, eu vou conversar com minha mãe. Eu disse, mas sua mãe é especialista nisso? E por que você vai pegar conselhos com uma pessoa que não é especialista? Quer conversar com alguém? Maravilha. Mas vai conversar com alguém que é especialista no assunto. Então, se você for fazer perguntas sobre amor, então sua mãe é a pessoa mais indicada. Mas se sua mãe não é a mulher do business, por que perguntar algo do business?
sabe? Eu fico... Aonde é que você tá ancorando suas emoções, né? Exato. Ou suas muletas que você tá se apoiando, se impedindo de ir pro next level. Next level. Então, saber pedir o conselho da pessoa certa. A pessoa certa, claro. Tem um outro quesito também, acho que a gente tem que começar a ir pra finalização, Sim, é isso? Sim. Quer dizer, é Rafa? É, Rafa. Não, tu não dá pra fazer, né, daqui, coisa daqui, entendeu? Trabalhou pouco hoje, Não, é Rafa, bora. imagina. Então, essa ferramenta que é hoje onde eu tô com a minha imagem, né, nas redes sociais e tudo mais, hoje é meu trabalho, onde hoje também vem o teu, ela é muito sensacional, mas ela também é perigosa. Sim. E a gente fala o tempo todo aqui de viva leve, pra você ter esse convite, né, de viver leve, mas perceba, é uma coisa que pode ser até contraproducente, mas tem total ligação com a minha mensagem de vida, que é: tome cuidado com aquilo que você permite roubar a tua vida, porque isso aqui pode ser uma ferramenta maravilhosa pra gente evoluir, pra gente progredir, pra gente abrir nossa mente, pra gente aprender novas coisas, mas o celular, a internet, ele também pode ser uma ferramenta pra ajudar a gente a afundar. E eu vejo muita gente hoje fazendo isso. Eu já me peguei mesmo uma fase da minha vida, eu buscando ser produtiva, eu buscando otimizar o meu tempo e, na verdade, gastando muito tempo fazendo nada, consumindo conteúdos extremamente inúteis que não iam me levar para lugar nenhum, que não me somam, que muito, na verdade, te desperta gatilhos péssimos. Então, talvez, já que a gente falou tanto sobre a importância do marketing, desse universo, trazer esse contraponto para que quem está do outro lado reflita sobre como é que meu comportamento com esse meio, eu uso ele ao meu favor ou contra mim? Eu tenho certeza mesmo que esse vídeo mesmo, muita gente começou a assistir e não deu continuidade. Por quê? Porque talvez já esteja tão acostumado com esse lance da máquina que não se permite ser sensibilizado por certos assuntos. Fica na superficialidade, não entra como deveria, acaba não sugando e quer exigir isso da vida o tempo inteiro, e a vida não é isso. Né? A vida não é 15 segundos como era antigamente os stories, né? A vida aí é pelo menos um podcast de 1 hora e pouca. Não é verdade? Como é o caso. Então tá, pra encerrar, então deixa eu te jogar uma pergunta nisso que você falou. Você foi uma pessoa que aprendeu a se relacionar bem com as redes sociais hoje em dia? Eu tô nessa evolução. Não só no quesito produtividade, tempo que eu gasto, mas também na parte emocional. Entende? Porque isso foi uma coisa, inclusive, que a gente tocou muito no ponto, né? De quem tá aqui do lado de cá se expondo, a gente precisa ter um preparo emocional muito grande para entender que, hoje eu busco entender que quando alguém vem, que nem uma mulher virou essa semana, mandou assim pra mim, na caixinha, ó. Eu acabei escrevendo saudável com U, ou com U, meu Deus, eu fiquei até na dúvida agora. Saudável com L, você escreveu saudável com L. Isso, eu escrevi saudável com L, errado, isso, é com U. E aí a mulher virou e disse, nitidamente o perfil fake virou e disse assim, você precisa de um professor de português. E aí isso em outros tempos provavelmente me deixaria pra baixo, né? Porque eu me restringi aquele erro, né? Quando na verdade eu também tenho um TDAH, né, gente? Tem esse pequeno detalhe, mas eu não busco isso usar como uma muleta. Mas de eu mesma ter empatia comigo, com o meu processo, de entender, eu sou fenomenal em matemática, desde sempre na época de escola. Matemática, física, química, eu nunca tive problema nenhum. Agora, português, de fato, e a parte de biologia, de associar nomes a funções. Então, o autoconhecimento, ele me proporciona isso, a entender as minhas limitações com empatia, entender, cara, realmente, eu não sou boa nisso aqui, não. Realmente, mas nessa oportunidade, acabei escrevendo mesmo errado, sem querer, não foi por não saber, assim como tinha uma época que eu não sabia como escrever a consciência, e eu ficava... pra você ter ideia, né, dessa dificuldade, acabei tocando nesse assunto, dessa dificuldade, eu na fase adulta mesmo, eu comecei a fazer ditados, porque eu entendi essa limitação, que não é uma limitação do quesito, como é que eu posso dizer, eu tenho esse problema de TDAH, sempre tive essa dificuldade desde pequena, então eu disse, cara, não posso ficar me pendurando nessa muleta, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu comecei a fazer ditado. E quando você não tá preparada emocionalmente, para lidar com a internet ou com qualquer outro nível, quando alguém vai e aponta na ferida tua e você não tá disposta a reconhecer aquilo e dizer,
cara, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, dói muito. Sim. Então, por isso que eu digo que eu tô em constante evolução. Hoje eu já lido muito melhor, já sei a hora de parar, eu já sei lidar melhor com, não é feedback, comentários passivo-agressivos, já sei dizer, epa, isso aqui não é pra me somar, isso aqui é só pra me ofender. E acho que a gente precisa disso, acho que a gente tá nascendo com a internet, né? A gente tá aprendendo a lidar com ela. Para algumas pessoas é super fácil, para outras não. E eu acho que a gente compartilhar informações e entender, fazer as pessoas estabelecerem qual é o limite, até onde você pode chegar. Sim. Até onde, quando você tá falando de algo, você não tá mexendo na ferida daquela pessoa, algo que pra ela que machucou muito, não, sabe? Sim. Então, acho que a gente precisa ver o nosso comportamento como consumidor e como pessoa que produz conteúdo. E, Pex, é isso. Você tem alguma mensagem para deixar, para finalizar pra gente? Vou dizer que precisamos realmente itens leves, decisões que nos levem a lugares mais leves. Então, parabéns pelo seu podcast, o nome, e você traz isso. Digo pra galera que seguir você nas suas redes sociais, seu podcast, vai fazer um bem danado, porque você representa realmente isso. Você é verdadeiro. Obrigada. Vou também dizer para me seguirem, né? Pex, por favor, te apresento. Pex Diniz. Tem uma onda. Letra, Pex, pelo amor de Deus. Tem uma onda de fakes meus. Tem uma onda de fakes meus aí. Vou deixar na descrição o link certinho. O link certinho, Pex PXS Diniz com Z. Me sigam também para a gente dar continuidade e falar sempre sobre empreendedorismo, vida e tudo que vier por aí. E vamos marcar um segundo episódio já. Claro, com certeza. Não sei se tu vai ter como me encaixar, porque existe uma lista de celebridades aí da próxima, mas a gente tá aí. Com certeza. Obrigadão. Tex, muito obrigada. Obrigada por tudo. E, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Que conversa produtiva. Rafa, quantos minutos de pod? 1h15. Foi pouco, muito pouco, né? Gente, obrigada por vocês terem assistido. Não esquece de se inscrever no canal. É aqui. Desculpa. Não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Se você tá assistindo ou tá nos ouvindo aí através do Spotify, ou Deezer, ou YouTube, me acompanha também nas outras redes sociais, inclusive no Instagram. Eu sou Jamile Paiva, com Y e 2 L's em todas elas. E é isso, comentem, deem indicativo, me ajudem a chamar convidados, vai ser um prazer sempre muito grande. Pex, mais uma vez, eu gosto sempre de pegar na mão do convidado. Muito obrigada, de verdade. Maravilhoso. Até a próxima, e é isso, gente. Obrigada, um beijo. Rafa tá doido pra ir pra casa. Tchau, gente. Obrigada.